Olá, meus amores, hoje nós vamos falar sobre visto de permanência aqui nos Estados Unidos. Muita gente quer vir morar aqui e poder trabalhar, viver legalmente no país, e com isso existem pessoas dando consultorias aqui e infelizmente prejudicando muitos brasileiros. Se apresenta aí pro pessoal. Sou advogado no Brasil, eu tô aqui há 4 anos, me formei de novo nos Estados Unidos, trabalho num escritório americano, terminando de tirar todas as minhas licenças aqui. O meu senior partner, o meu chefe, ele é um ex-agente de imigração, ele trabalhava em Niagara Falls, e o que a Duda comentou, nós temos visto muita gente com problemas porque optaram da maneira errada em como tentar vir aos Estados Unidos. Bom, então eu chamei o Renato porque o visto que a gente vai falar hoje, ele sabe bem do que se trata e eu quero que você ajude a gente, Renato. Fala sobre o visto de habilidades especiais. Não sei se vocês já ouviram isso no Brasil. Eu ouço muito aqui. Quem aqui é extraordinário, né, para poder ter um visto como esse? Olha, você precisa ter um diploma, um bacharelado mais 10 anos de experiência, preferencialmente um mestrado numa escola americana ou um mestrado que seja minimamente reconhecível como do mesmo nível de uma escola americana, um salário muito superior à média da população. Você precisa provar que você está dentro de uma minoria altamente especializada na sua profissão. Criando um paralelo com o EB1, você tem que comprovar uma habilidade extraordinária. O que é uma habilidade extraordinária? Prêmios altamente reconhecíveis: Oscar, Grammy, Pulitzer, medalhas olímpicas, atletas olímpicos, campeões de futebol, por exemplo, campeões mundiais, profissionais altamente reconhecidos. E caso você não tenha um prêmio que eles consideram um prêmio de maior relevância, você precisa comprovar algumas outras características que são mais ou menos semelhantes às do EB2, tá? Coisa como livro publicado, você ter julgado profissionalmente colegas de profissão, como uma banca examinadora de mestrado ou um tribunal de ética de uma profissão. Qual que é a grande diferença na hora do processamento de um para o outro? O EB1, ele é um visto onde você preencheu essas primeiras características, o Green Card, ele vai lhe ser garantido. No EB2, você precisaria comprovar que você é digno de receber um waiver dos Estados Unidos. O que é o waiver? É o waiver de uma oferta oficial de trabalho, que é o tal do NIW, que se vocês procurarem, vocês vão ver um monte de gente falando sobre isso. Tomem cuidado com o que vocês escutam, tá? Porque criou-se uma grande rede de aventureiros aqui nos Estados Unidos e é um problema bem sério. Como você comentou, eu acho que nos próximos meses muita coisa vai aparecer. E já tá aparecendo, né? O pessoal já tá sabendo que tá tendo esse grupo de pessoas que estão auxiliando e aí essa era a minha dúvida. Eu, inclusive, conheci algumas pessoas que foram atendidas por essas pessoas e, assim, deram entrada no processo, começaram a trabalhar, receberam o work permit, tudo, tava tudo ótimo. E agora começou a ter problema. Lembrando sempre que o work permit não é green card. Ele é um documento que ele é automaticamente emitido caso você cumpra os requisitos formais. Não tem análise nenhuma, não tem a menor referência com relação ao seu pedido de visto. Ou seja, o que essas pessoas faziam é fazer essa primeira parte do visto, recebi o work permit e ok, você já tá com o green card, por exemplo. Achava que estava tudo certo. O escritório tem recebido, em média, 5 pessoas por semana com problemas imigratórios. Nesse caso... 99% vinculado a esse caso. Principalmente na questão do EB2. O EB2 que foi aí a última grande moda, grande onda de se vender para a comunidade brasileira. Que todo mundo estava vindo era extraordinário no que fazia no Brasil. Nem sempre era. E as pessoas aqui inventavam um formato para a pessoa ser extraordinária. Eu ouvi esse comentário do meu superior, que ele falou: é incrível a quantidade de pessoas supostamente extraordinárias que vieram do Brasil. Se elas ficassem lá, o Brasil seria melhor que os Estados Unidos. Não pode ser que tem tanta gente boa lá que não consiga fazer o país. A conta não fecha. Gente, se vocês estão gostando, dá um like aqui, se inscreve no canal e se você tem dúvidas sobre esse assunto, comenta aqui pra gente responder. O pessoal que tá lá em casa que quer vir e que realmente tem condições de entrar com esse visto, o que ele tem que tomar cuidado? Ou aquela pessoa que talvez não tenha essa condição e foi prometido que ela poderia entrar com visto de extraordinário. Eu acho que o primeiro grande problema que eu tenho visto é que inverteu-se a metodologia de análise. Antes você analisava a pessoa e aí você buscava verificar as possibilidades de visto para aquela pessoa. E principalmente no caso do EB2, você inverteu. A pessoa pegava o EB2 e falava: eu vou colocar qualquer pessoa dentro do visto EB2.
simples. Você lembra quando a gente era criança, aquela caixinha que tinha o triângulo, o círculo, e os advogados normalmente fazem é pegar e falar: o triângulo vai no triângulo, o círculo vai no círculo, o quadrado vai no quadrado. Inverteu-se isso. Pegou-se uma caixinha e falou: a partir de hoje qualquer coisa vai no círculo. Então pegava o triângulo e empurrava para virar círculo, pegava o quadrado e empurrava para virar círculo, e com isso alguém levantou a mão e falou assim: não é possível. Não é uma exclusividade da nossa comunidade. Via de regra, todo mundo não tanto quanto criativo, mas eu acho que o principal, finalizando de responder a tua pergunta, primeira coisa é: existe um site que chama Florida Bar, FLBAR, né? O bar aqui é como se fosse a nossa OAB no Brasil. Você coloca o nome da pessoa e, colocando o nome da pessoa, ela vai dar telefone, endereço, número da licença da pessoa e a foto da pessoa. E se essa pessoa tem algum recorde, algum registro de ter sido punida por qualquer atividade que ela tem algum problema que ela tenha tido com o cliente. Se você colocar o nome de uma pessoa e não sair como Florida Bar, como seja um advogado, pode sair como um FLC. Tem pessoas que se apresentam como in-house consultant, que são registros distintos. A pessoa vai olhar ali tem que estar escrito: pessoa é aprovada para exercer serviços legais na Flórida. Porque muitas vezes essas pessoas que estão dando consultoria nem são advogados, então nem poderiam estar dando esse tipo de consultoria. Não podem. Inclusive, aqui existe uma situação que fala assim em exercício ilegal da profissão, né? Que via de regra você vai cair numa coisa que chama-se felony, que é um crime em si, não é a infração, realmente é um crime, e você pode chegar em punições de $5 mil, acho que, e agora, se não me falha a memória, 15 anos de prisão para cada caso. Então, você que deu entrada no EB2, que tá com o seu work permit, tem que tomar muito cuidado, porque isso não garante que você vai estar aqui. O que estava acontecendo com esse grupo é que eles faziam todo esse processo, dava work permit, falava que a pessoa tá com green card, só que chegava na análise do green card, por que dava errado? Na análise, eles vão entrar a fundo no processo. Quando você envia o pacote, né, que você pode fazer o pedido de registro da sua situação imigratória nos Estados Unidos, você pode fazer o seu registro como se fosse uma liminar. Antes da análise do visto, você já pede o registro. Entendi. Com isso, o work permit e a autorização de viagem é fornecido automaticamente. Quando você tem a análise do visto, se por um acaso esse visto é negado, todo o resto cai. Então você deixa de ter status imigratório, você não tem mais autorização de trabalho e você não tem mais autorização de viagem. Ou seja, você tá todo esse tempo ilegal no país. Não, você vai receber uma carta comunicando e lhe dando, vou falar via de regra, tá? 30 dias para sair do país antes que você comece a acumular o que eles chamam de presença ilegal, unlawful presence aqui. Qual que é o grande problema? Existem pessoas vendendo uma solução genial que não é tão genial assim. A pessoa apela na primeira negativa e faz o registro de todo esse processo de novo. O pedido de um novo visto, o pedido da transferência de status, aqui a questão do autorização de trabalho e da autorização de viagem. O problema é que a apelação, por lei, ela não suspende os atos da negativa do visto. Então você não tem como fazer a ponte do registro de status, que faz a ponte entre um tipo de visto para o outro. Então se você tiver com visto de estudante, tiver com visto não imigratório, um L, um H1B, e você fizer o registro para um visto imigratório, que é o EB2, o EB1, o EB3, a hora que você faz esse registro, você é como se fosse uma ponte. O problema é que com a negativa deste aqui, você não consegue fazer essa ponte, que é do A para o B e do B para o C. Ela para no B. Esse pacote vai ser recebido, vai ser analisado. Indeferido, você tem o mesmo problema daqui. Se for deferido, muito provavelmente na análise do segundo formulário, o agente de imigração, adjudicador, ele vai perceber que você ficou mais de 6 meses fora de status. Uau. E mais de 6 meses fora de status vai te gerar uma coisa que chama-se 310. Você fica banido dos Estados Unidos por até 10 anos. Depois desse período você pede perdão, recebendo perdão você pode pedir um novo visto. Então é isso que está acontecendo com esse grupo de pessoas. Eles estão nesse processo, foi negado o visto e aí eles disseram para esses clientes que estava tudo certo porque eles estavam podendo trabalhar, viajar, mas só vai cair agora depois de anos, né? De 2 anos. Ou mais. Com essa febre, a análise de um EB2 que gerava em torno de 12 meses em média, congelar
está demorando em torno de 18 meses ou mais. Ou seja, ela fica esse período todo aqui viajando, trabalhando ela fica normal. sem status. Sem status. E uma coisa que a gente falou, mas não explicou. O Green Card pode ser negado por quê? Porque a pessoa, por exemplo, eu dou entrada aqui no visto, eu sou advogada, deu tudo certo, eu sou extraordinária no que eu fazia no Brasil, cheguei aqui, sou advogada. Só que aí eu não trabalho esse período como advocacia aqui. Eu vim, entrei por conta desse visto, mas comecei a trabalhar com uma outra coisa. A teoria é uma, É nesse prática momento é outra. que pode ter problema, porque eles vão ver. Peraí, ela pediu para isso, mas não está trabalhando com Tá, isso? são duas situações distintas, eu entendi a tua pergunta. Se você trabalhar com o teu work permit, não com o green card, eles sim podem pedir um tracking disso. Você recebeu um waiver para trabalhar como uma pessoa especializada nesta profissão, não nas outras. Então eles podem considerar que você não está cumprindo o que você se propôs a cumprir. Isso com o meu work permit. Isso. Tá. A segunda, quando você tem o green card, é muito mais difícil buscarem essa auditoria. Mas a gente tem que lembrar que o green card, ele não é definitivo. O green card, ele pode ser revogado a qualquer momento. Assim como a driver license, quando a gente tira aqui, você sabe, a primeira frase que você lê nos documentos é: dirigir nos Estados Unidos é um privilégio, não é um direito. E sendo privilégio, uma série de coisas aqui podem ser revogadas a qualquer momento, sem maiores explicações. Quanto mais você desviar dos caminhos sem maiores justificativas, pior vai ser para você. Eles estão analisando tudo. E como você comentou, se você se predispõe a receber uma autorização do governo a vir sem uma oferta de trabalho, você precisa atuar na sua área. Porque o sistema imigratório, ele não é nada mais, nada menos do que um sistema protetor da população americana. Primeiro, segurança, e segundo, trabalho. O governo não quer que qualquer pessoa venha aos Estados Unidos e roube uma vaga de trabalho de um cidadão americano. Para você receber esse direito, você precisa ser uma pessoa realmente diferenciada. Renata, ótima a nossa conversa aqui, mas acho que o vídeo já foi bastante. Renato, então só pra gente concluir, pro pessoal lá que tá em casa, que tá ouvindo tudo isso que tá acontecendo, né, que os brasileiros estão tendo problema aqui, o que você sugere, né, para eles não serem mal orientados por pessoas que nem podem exercer esse trabalho? Qual a sua dica? A primeira dica é você realmente buscar informação sobre aquela pessoa. Hoje, em tempos de internet, você tem muita informação. Você consegue descobrir absolutamente tudo sobre qualquer pessoa. Pegar referências também, Referências, né? Ver o nome da pessoa, ver quem fez. Mas o grande ponto é, quando é bom demais para ser verdade, via de regra, é bom demais para ser verdade. Não é verdade. A história de que o Brasil não nos reconhece como grandes profissionais, mas os Estados Unidos reconhece, não é verdade. Os Estados Unidos têm profissionais tão bons quanto os brasileiros, e os brasileiros têm profissionais tão bons, melhores que os americanos. Mas essa história de qualquer pessoa que tenha um trabalho muito bom, muito competente, vira uma sumidade na sua profissão aqui nos Estados Unidos, não é verdade. Isso realmente é uma orientação duvidosa. E não acreditar em jeitinho, né? Ah, não pode ver que a gente dá um jeito, que aqui a gente faz... Isso não existe. Aqui é sim ou não existe talvez meio termo, né? Eu costumo dizer que ser malandro nos Estados Unidos é andar dentro da lei, porque aqui você não andou dentro da lei, e mais cedo ou mais tarde você vai ter problema. Bom, gente, é isso. Eu vou agradecer aqui mais uma vez, Renato. Olha, para quem tiver dúvida mais sobre o visto EB2, se você é uma dessas pessoas que estão com esse visto e talvez esteja passando por esse problema, comenta aqui embaixo no que o Renato puder ajudar e a gente respondendo, você nos ajuda, né, Renato? Eu ajudo sim, não tem problema. É isso aí, gente. Obrigada. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo vídeo.